Olá, boa noite. Está começando pela TV Tarobá de Londrina o programa Jogo Aberto para toda a região norte do estado do Paraná. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Tarobá o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Deputado, boa noite, um prazer em recebê-lo aqui na Tarobá. Boa noite, Fernando. Prazer estar aqui na Tarobá, conversando com você e com os nossos amigos de todo o Paraná, que sempre tem na Tarobá uma grande fonte de informação. Verdade. Bom, passada aí a greve dos servidores, deputado, agora a gente discute esse texto final dos projetos que o governo encaminhou para o Estado, tem um fórum de servidores discutindo com vocês isso. Já você tem uma formatação, principalmente no assunto Previdência? Sim, veja, as greves que foram deflagradas, elas foram uma reação do servidor público de um mau entendimento em relação a alguns dispositivos, muito especialmente num dispositivo que veiculava a supressão de direitos trabalhistas e outros benefícios, que foi, aliás, autorizado pelo governador Beto Richa. O projeto chegou na quarta-feira na Assembleia, no sábado pela manhã, eu como relator já havia autorizado que nós retirássemos tudo que se relacionava com o servidor público na questão dos seus direitos trabalhistas, e nem nós iríamos votar alguma coisa que pudesse, de fato... O exemplo do quinquênio, acho que foi o mais emblemático, talvez o quinquênio, anuênio, ou seja, o governo pretendia fazer uma modernização dos planos de cargos e salários. A União Federal já fez isso, ela extinguiu o quinquênio e anuênio e ser incorporado no plano de cargos e salários. Você trata disso na promoção e na progressão. Ou seja, é possível fazer isso? É possível numa mesa de negociação. Senta com o sindicato representativo da categoria, fala como é que nós podemos melhorar esse plano de cargos e salários. Faltou isso? Claro, faltou isso. Na própria área da educação é possível, inclusive, trabalhar. Vamos mexer na tabela. Bom, aqui é extinguir os 3 níveis aqui. Não, mas vamos criar quantos níveis para frente? Ou seja, para você, de fato, ter, tanto nos níveis verticais quanto horizontais, Sim. Você tem que trabalhar para melhorar a tabela e não diminuir o direito dos trabalhadores, de uma maneira geral. Então, isso foi uma má informação do que se pretendia com esse conjunto de medidas. Bom, houve, de fato, uma grande mobilização, uma perda da confiança do servidor público em relação ao seu empregador, no caso, o Estado, e fundamentalmente 2 categorias entraram em greve, os professores da rede pública, estadual, e os universitários, ou seja, os professores das nossas 7 universidades estaduais. Além do DETRAN também, que, aliás, o governo acabou de cumprir uns compromissos, que foi enviar o plano de cargos e salários de carreira dos servidores do DETRAN, que era uma antiga reivindicação e que foi atendida pelo governo. Não causa, inclusive é um plano que não causa impacto financeiro nenhum nesse momento, mas resolve também dar a esse servidor uma perspectiva de uma carreira melhor estruturada. O fato é que nós temos no projeto um conjunto de medidas de ajuste fiscal. Esses ajustes, eles estão hoje num projeto que chegou essa semana na Assembleia. É um projeto que veicula, por exemplo, um novo refis, tem um outro nome, chama-se Programa de Pagamento Incentivado, que são 2 programas, na verdade, um para débitos tributários de ICMS e outro para os outros débitos tributários e multas que não ICMS, o PPI e o PPD, que vão, inclusive, facilitar a vida de muitos contribuintes, porque é um programa que vai permitir o parcelamento de débitos, enfim, por exemplo, vamos dizer que alguém tenha sonegado um imposto, ou Sim. que está em débito com o Estado, ele vai poder parcelar em até 120 meses. Quanto que o Estado espera arrecadar caso esse projeto passe? Veja, esse ainda é um projeto que nós temos que ver qual vai ser a percepção, mas a ideia é que possa arrecadar mais de R$1 bilhão com esse parcelamento, que é um novo refis de uma nova estrutura, que tem uma grande vantagem. Por exemplo, o devedor de ICMS poderá pagar sem ter que dar nenhuma parcela de entrada. Ele pode dividir em prestações e pagar esse imposto. Isso, obviamente, vai dar um resultado. A ideia também é criar uma sociedade de propósitos específicos para investimento. Vou dar um exemplo assim, não tem ninguém no governo do Estado que não olhe essa obra paralisada aqui da duplicação da PR-445 Londrina
E, obviamente, fala que nós temos que dar uma solução. Então, criar a sociedade de propósito específica é uma forma de alavancar dinheiro para investimentos. Claro, essa obra aqui vai estar sendo retomada agora já. Segunda-feira. Né? Segunda-feira, essas coisas estão caminhando. Só que, assim, nós temos que ter recursos para investimento. O fato que o Estado hoje, o que ele está arrecadando, está dando para pagar folha de pessoal e mal pagando o custeio. Nós estamos sem capacidade de investimento. E a que se deve isso, na opinião do senhor? Se deve a um grande incremento para o gasto de pessoal. A folha de pessoal em 2010, que foi o último ano do governo Requião, foi de 10 bilhões e 800 milhões no Poder Executivo. Em 2014, essa folha foi de 18 bilhões e 800 milhões de reais. Por quê? Criação de novos programas na área da educação, contratação de 24 mil novos professores, de 10 mil policiais civis e militares e outras categorias de policiais, enfim, da área da segurança pública. Isso causou um grande impacto, não é? Além, claro, dos reajustes salariais, né, de cumprimento de compromissos que o governador Beto Richa havia assumido, de promover a equiparação, né, do quadro próprio do magistério com o QPPE no início da carreira. Isso, obviamente, é um reajuste de 26,5% real na folha de salários, né, inclusive do ingresso de servidores. E a conta é uma conta simples. Assim, uma professora estadual que estivesse na rede já em dezembro de 2010, se ela pega o contra-cheque de dezembro de 2010 e pega o contra-cheque de dezembro de 2014, ela vai encontrar uma diferença a maior no salário dela de 60% no mínimo. Fora para quem teve promoção ou progressão de forma diferenciada. Isso só de reposições? Reposição e dessa equiparação com o QPPE, que é o quadro próprio do Poder Executivo, em relação ao início da carreira. Então, assim, o fato é que nós temos uma folha de salários hoje de 18 bilhões e 800 milhões, ela cresce assim, cresce sozinha por ano por conta dos quinquênios e dos anuênios, né, que são impactantes. Então, assim, você tem, de fato, um crescimento muito expressivo. Além do governo ter feito alguns realinhamentos importantes, especialmente em relação ao salário dos professores universitários do Estado, né, de algumas outras categorias profissionais. E isso tudo, bom, resultado, sim, 8 bilhões a mais na folha de pagamento anual. E não tem milagre, né, deputado? O único jeito que o governo encontrou para recompor isso foi tributando, né? Na verdade, em dezembro do ano passado, nós tivemos que votar projetos, justamente que são medidas importantes para poder aumentar a receita. E aí, obviamente, algumas muito impopulares, especialmente uma que atinge diretamente os proprietários de veículos, que é o IPVA. Embora nós votamos na Assembleia um projeto agora essa semana na Assembleia, que é a Nota Fiscal Paranaense, que vai fazer com que o consumidor que for diligente na sua ação também como fiscal, ele, com o programa Nota Fiscal Paranaense, ele exigindo a nota fiscal, colocando o CPF dele na nota fiscal, vai habilitar ele a participar desse programa de incentivo à cidadania fiscal do consumidor, que é a Nota Fiscal Paranaense, e ele vai poder utilizar o dinheiro até para pagar diretamente IPVA. Ou então o dinheiro vai com o crédito na conta corrente em valor de 30% de ICMS que tiver na nota fiscal. Claro, não vale para os produtos que estão em substituição tributária, tem uma série de produtos, mas vale assim para o varejo. Por exemplo? Você vai num restaurante, né? Sim. Você vai lá, vai ninguém gastar pede nota em R$100, exatamente, ninguém pede de nota no restaurante. Tem que pedir. Normalmente o restaurante, não, combustível está em substituição tributária, energia elétrica está em substituição tributária, porque esses produtos, na verdade, você é uma prestação de serviços ou, no caso, de um produto, no caso do combustível. Né? Mas esse já é taxado na origem, né? O imposto já é cobrado na saída dele, né? do prestador de serviço ou, no caso,
né? No caso da refinaria, você já paga na saída. Mas no restaurante, por exemplo, o consumidor vai ter direito ao crédito tributário daquela operação, 30% do crédito tributário. Quer dizer, em resumo, esse projeto ele aumenta a arrecadação e o contribuinte pode ter chance de diminuir o imposto Ele dele. certamente vai diminuir a sonegação, vai melhorar a questão da concorrência, porque o concorrente desleal que não paga imposto vai ter que pagar imposto, está sujeito, inclusive, a uma multa de R$1.000 se ele se negar a entregar a nota fiscal, e o consumidor vai ter crédito direto na conta dele, ainda participa, o programa tem sorteios, enfim, é um programa muito interessante, e assim, o programa permite, tipo assim, ó, em Londrina, todo mundo sabe da importância do Hospital do Câncer e das dificuldades que eles têm, correto? Você pode fazer, por exemplo, o Hospital do Câncer poderá fazer pegar uma rede supermercadista da cidade, grande, por exemplo, a rede Mufato, para dar um exemplo, uma rede grande, fazer uma parceria, colocar lá uma urnazinha. O consumidor vai poder pegar na nota fiscal, ao invés de colocar o CPF dele, ele escreve lá, Hospital do Câncer, coloca naquela urna. Aquela urna, aquela nota fiscal vai valer para que o Hospital do Câncer possa se habilitar no crédito do ICMS da regra do programa. Perfeito. Então, veja, isso tudo vai gerar, na minha avaliação da Receita estadual, da Secretaria da Fazenda, um aumento da base de contribuintes. Isso vai aumentar a arrecadação sem aumentar a alíquota do imposto. Então, isso tudo são questões, são medidas que estão sendo tomadas, né, de fato, para aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, promover a racionalização dos gastos, né, da administração pública que tem que ser racionalizados. O governo, e o senhor participou ativamente ali, que a gente percebeu, que enquanto o governo estava discutindo com os secretários, a coisa estava meio difícil, os servidores não estavam aceitando. O senhor entrou ali na discussão, fez um meio de campo ali, parece que o pessoal... Dá para acreditar, deputado Romanelli, que não haverá novas greves no Paraná? Até porque os servidores concordaram em voltar, mas mantiveram o chamado estado de greve, como quem diz assim, confiamos desconfiando, Isso. não é? O que o senhor acha disso? Bom, eu penso assim, eu inclusive participei muito diretamente de todas as negociações. No caso da nossa negociação com a APP Sindicato, são 17 itens, o governo está cumprindo todos. Olha, nessa última quinta-feira, um dos pontos da pauta, que faltava um decreto, que até estava gerando algum tipo de polêmica, que era a nomeação dos 463 professores concursados que estava faltando. O governador Beto Richa assinou o decreto da nomeação e da contratação de professores concursados. Porque a educação, na verdade, ela está com um viés muito ruim, que é de ficar contratando professor PSS. Exato. Nós temos que contratar o professor que fez concurso, que está preparado para entrar numa sala de aula, né, e habilitado para essa função. Não que o PSS não esteja, mas com certeza o professor concursado está muito mais. Então nós contratamos aqueles 1.015, que eram 1.019, mais 4 tinham problemas que não puderam assumir, 1.015 pedagogos e mais 463 professores. Isso foi fruto de um processo de negociação com a APP Sindicato. Então, o governo está cumprindo item por item, né, o porte das escolas. Né, nós readquirimos, fizemos com o critério do porte das escolas fosse o mesmo de dezembro de 2014, Sim. respeitadas as matrículas. Então, tudo isso foi fruto de processo de negociação e está em marcha. Talvez eu diria assim, o último ponto polêmico que nós vamos ter que enfrentar e discutir e fazer com que as coisas possam ter uma outra dinâmica é em relação ao Fundo de Previdência, que é um tema assim, que a gente tem que tratá-lo sem emoção, para todos poderem entender o que está acontecendo. Mas eu digo assim, a forma com que nós encontramos, que foi fazer com que no mês de março nós pudéssemos fazer com que houve todo um processo de discussão, e isso está acontecendo agora. Esse processo, o governo já apresentou a proposta ao Fórum dos servidores públicos, a APP Sindicatos, os sindicatos representativos das universidades. E eles poderão mexer nisso? De outros segmentos. Então, pode mexer, sugerir, mas veja, no processo de negociação, antes de apresentar, inclusive, a minuta, agora nós já apresentamos um anteprojeto, uma minuta de um anteprojeto, que é uma versão final para debate, né? Nós já incluímos pontos que o Fórum dos Servidores nos disseram, esses pontos são fundamentais para que nós possamos avançar. Nós já incluímos isso. Paridade na gestão, paridade na administração
do Paraná Previdência, ou seja, 50% servidores, 50% poder público, né? Incluindo aí Executivo, certo. Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia, mais Tribunal de Justiça, tá certo. E 50% de servidores públicos representativos das suas categorias profissionais. Tudo isso já está no nosso anteprojeto, ou seja, nós já estamos trabalhando com esse critério, por exemplo, de paridade na administração, nos conselhos de administração da Paraná Previdência. Perfeito. Bom, deputado, a gente falou sobre vários assuntos aí no primeiro bloco. O senhor mencionou, quando falou do projeto da nota fiscal paranaense, fez uma referência à questão da sonegação. E hoje a gente está vendo aqui em Londrina, né, lamentavelmente, investigações pesadas aí em cima da Receita Estadual, auditores envolvidos em esquemas, em supostas denúncias de corrupção. Como é que vocês lá da Assembleia estão vendo isso? Eu já emendo outra pergunta. Por que a Assembleia também não investiga isso através de uma CPI? Em primeiro lugar é o seguinte, eu entendo assim, que tudo aquilo que tem sido veiculado deve ser, obviamente, apurado e, ao mesmo tempo, punir com rigor os culpados, né? Ou seja, nós temos aqui algumas evidências nisso. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que eu confio muito mais no trabalho do GAECO do que no de uma CPI. E explico por quê. Porque a CPI, elas têm se transformado num palco do desfile, né, político. Ele é um debate político. Na minha avaliação, muitas vezes desnecessário. Dou um exemplo que está agora acontecendo, não é que vai acontecer. Aqui no Paraná, um juiz federal, Sérgio Moro, nós desvendamos, digo nós porque ele representa a sociedade como juiz, obviamente, o maior esquema de corrupção da história da República, que é na Petrobras. Bom, há 4 ou 5 anos atrás, uma CPI da Petrobras, ela foi enterrada no Congresso Nacional e hoje se descobre por quê. Porque até o presidente, já falecido, diga-se passagem, do PSDB na época, que era o Sérgio Guerra, foi acusado de ter recebido 10 milhões para fazer vistas grossas, né, pelo esquema de corrupção que dominava a Petrobras. Ou seja, aquela CPI, ao invés de ter apurado, ela serviu para coernetar, né, o que estava sendo feito na Petrobras. Agora mesmo, está lá os juízes, os procuradores da República investigando a corrupção na Petrobras. Vira e mexe, você vê lá uma reunião da CPI da Petrobras que foi criada. Outro dia, inclusive, serviu de palco para quem? Para o presidente da Câmara dos Deputados. E na sessão da CPI, ao invés de ser interrogado para poder explicar o que foi denunciado também na Operação Lava Jato, na verdade ele foi lá fazer a defesa dele e fazer um duro ataque ao Ministério Público, ou seja, ao Ministério Público Federal, no caso, o Procurador-Geral da República, o Janot. Então, eu entendo assim, as CPIs, elas são necessárias quando não há uma investigação conduzida pelo Ministério Público, quando não há uma investigação, nesse caso aqui de Londrina, onde já estão, né, tem todo um procedimento que está acontecendo. Agora, no mais, a oposição quer transformar o debate num espetáculo. Um espetáculo para divertir, para poder, de fato, atacar o governo. Então, assim, a CPI normalmente é um instrumento da minoria. No caso, no Paraná, nós temos... Então, deputado, não precisa mas eu explico. O Instituto da CPI, então não precisa existir. Não, na minha avaliação é o seguinte, olha, eu fui líder do governo Requião na Assembleia Legislativa. Quando eu fui líder, junto com o Requião, nós definimos uma estratégia. Qual foi? No início do mandato, nós protocolamos 5 CPIs e no governo Requião não houve CPI. Você pode ver que no governo Requião não houve. Por quê? Foi uma estratégia regimental que nós utilizamos para não ter CPI no governo dele. E agora aconteceu a mesma coisa? Não, agora, na verdade, até estava acontecendo. Se eu não falar que eu não soubesse que estava acontecendo, estaria faltando com a verdade. Mas, assim, iniciativas de parlamentares. Agora, concretamente, hoje você pode retirar, os parlamentares que pediram a CPI, pode retirar 5. Porque a oposição não consegue, por conta, obviamente, de número. Por quê? Porque nós, mesmo que tenha um número de deputados que, por exemplo, votou lá naquela questão da Comissão Geral e outras situações, que passa de 18, não consegue os 18 apoiamentos para criar a CPI. Por quê? Porque o grande entendimento de todos é que a CPI, nesse momento, ela não vai ajudar em nada. Ao contrário, a CPI ela poderá servir
até para poder fazer alguém se defender de uma forma que não seja a correta. Olha, o ano passado mesmo foi criada na Assembleia uma CPI do pedágio. Você viu o resultado da CPI do pedágio? Nada. Dizer, fraco. Absolutamente aliás, nada. Já havia tido uma CPI do pedágio. Já tinha Eu me lembro que até o aliás, de Londrina, né? Que na verdade aquela CPI, a primeira CPI do pedágio, ela serviu para aquela CPI dizer, sabe o quê? Contrato que foi um conluio entre as concessionárias e o Estado, na época era governado pelo Jaime Lerner, que fez os contratos, para dizer que aquele contrato era legal, que ele era juridicamente perfeito. Aquela CPI de 2003, ela foi um grande desserviço à sociedade paranaense. Mas aí diz que tinha deputado que tinha recebido dinheiro de campanha de empreiteira, de concessionária, aí não vai dar CPI. Se tivesse um juiz que tivesse quebrado o sigilo bancário de alguns, certamente podia ter identificado isso. A CPI do pedágio, a primeira, serviu para dizer que o contrato do pedágio era justo, era legal. A segunda CPI, essa segunda CPI agora, não deu absolutamente nada, só blá, blá, blá. Então é o seguinte, muitas vezes, Romário, tem que deixar criar, primeiro que não sou eu que deixo criar, eu não deixo criar. Sim. Tem que ter as CPIs, tem que ter as assinaturas, enfim. O parlamento tem um jogo que é democrático. Até há muita confusão nisso, né? Ou seja, no Brasil, eu vejo na Câmara Federal lá, aliás, gostei muito até das declarações do ex-ministro da Educação, o Ciro? O Cid, né? Cid Gomes. Cid Gomes. É que assim, no Brasil é o seguinte, quem é da bancada da base de apoio ao governo, é governo. O governo, na verdade, não tem interesse em ficar promovendo grandes debates políticos. O governo tem que ter o seguinte, tem que ter um processo legislativo, votar as leis que são importantes, discuti-las tecnicamente, que é importante fazer isso. A oposição está no papel dela, ela tem que denunciar, enfim, criar as objeções regimentais possíveis. Isso faz parte da democracia, do jogo democrático, né? É que às vezes há uma confusão, assim, não, mas então, quer criar a CPI? Cria, coleta as assinaturas, apresenta o requerimento. Aliás, a oposição, mesmo tendo CPIs que vão ser instaladas, ela pode, o regimento prevê isso, pode ser instalada uma CPI, é só coletar as assinaturas e é votado pelo plenário se instala ou não instala a CPI. Quantas são necessárias no caso? São 18 assinaturas e o plenário que depois ele delibera se você vai ter tipo uma sexta CPI ou coisa que vale. Então assim, na verdade O senhor acha tão desnecessário? Não, é um jogo de faz de conta. E se terminarem as investigações aqui, o GAECO termina as investigações dos inquéritos, encaminha para o Ministério Público e depois disso, se houver ali responsabilidade de agentes públicos no âmbito político, né? Porque eles estão discutindo no âmbito judicial, no âmbito político, o senhor acha que não seria importante a Assembleia? No âmbito político não é a CPI, porque a CPI ela não tem poder de quebrar sigilos, nem bancários, nem fiscais e nem telefônicos. Quem pode fazer isso é o Poder Judiciário. Mas a CPI pode pedir para o Judiciário isso? Pode pedir para o Judiciário, mas veja só, por que o promotor que está trabalhando, que trabalha, no caso do GAECO, que trabalha com seriedade, que tem expertise, Sim. que tem estrutura, inclusive, do próprio Estado, porque o GAECO é uma junção das forças da Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. Exato. Que estão trabalhando, se dedicando full time a isso. Bom, se eles não conseguirem apurar a verdade, não tem ninguém que consiga apurar. Por quê? Porque eles, obviamente, promoveram, no caso dessa investigação da Receita, parece que 9 meses, né, de escuta telefônica, devidamente autorizado pela Justiça, tem comprovações, pelo menos grandes indícios, de ter havido desvios de conduta. Ou seja, o governo vê com tristeza isso, ninguém vê com alegria um esquema que possa ter achacado o mau contribuinte, né? Que obviamente o bom contribuinte que paga os impostos não foi achacado por fiscal nenhum, porque eles não tinham motivo para isso. Sim. Obviamente, se alguém achacou alguém, foi de algum sonegador. Então, alguém que deixou de recolher o imposto, ou deixou de poder relatar aquilo que ele deveria... Cumprir a lei. Cumprir a lei. Então, assim, o fato é que essas irregularidades, até interessantes, né? Porque a operação é uma operação publicanos, né? Remete a
a Roma antiga dos coletores de impostos. Então, assim, o fato é que esse problema é um problema antigo, ele não é recente. Não é? O senhor acha que depois disso haverá uma releitura do papel do contribuinte, do papel da Receita e a importância disso para o Estado nas políticas públicas? Porque o senhor falou no primeiro bloco que houve, não é? Uma série de problemas, apesar da Receita do Estado ter crescido aí na gestão do Beto Ritt, mas também cresceu demais a demanda, não é? Mais professores, mais policiais, mais médicos, etc, etc. Então, o senhor acha que isso pode servir didaticamente para uma releitura? Ou o próprio Estado criar um sistema na própria Receita Estadual? Mas para ser sincero, eu acho que o sistema está criado e, obviamente, esses casos de suposta corrupção ativa e passiva aí desses agentes públicos e empresários, se dá isso naquelas brechas, não da lei, mas do sistema tributário do país. Então, o ICMS, por exemplo, o ICMS é um imposto compensatório, é uma conta gráfica de débito e crédito do comércio. Muitas vezes a pessoa emite uma nota com valor mais baixo para poder pagar menos tributo e tal. Mas veja, a grande maioria dos produtos hoje, dos que mais importam do ponto de vista da arrecadação do Estado, eles já estão em substituição tributária. O que é a substituição tributária? É antecipar o recolhimento do tributo. Quando ele sai da fábrica, ele já sai com o pagamento do imposto. Então, na verdade, você não precisava nem ter nota fiscal na ponta, porque está resolvida a questão tributária dele. O fato é que, se a gente for olhar assim, pela lógica, com a nota fiscal eletrônica, né, que hoje você tem já num grande número de empresas, com o sistema diferenciado tributário para micro e pequena empresa, com regras claras, que dão segurança jurídica para o comerciante, você vai ver que, na verdade, estão se abrindo brechas, questões muito pontuais, questões que envolvem, por exemplo, alguns que conseguem, com medidas liminares, fazer importação de combustível, a questão que envolve o álcool também ainda é sempre motivo de algum tipo de desvio. Né? Então, assim, são questões pontuais que eu penso assim, que a boa gestão tributária, ela está fechando cada vez mais essa porta. Eu até diria o seguinte, vai chegar um ponto que as delegacias da Receita, ou seja, que o fiscal, na verdade, não vai precisar cumprir ordem de serviço nenhuma. Ele vai, porque é tudo online. Então, assim, nós estamos próximos de atingir um sistema mais simplificado e menos suscetível à pessoalidade, ou seja, a pessoa poder, de fato, conduzir uma investigação. E ter essa vulnerabilidade. Exatamente. Né? E que eu vou ser sincero, eu acho que é muito pontual isso. Eu acho assim... Você dentro de um quadro grande de servidores, nós não temos nenhuma corrupção endêmica na Receita Estadual. A questão aqui que foi denunciada de Londrina parece ser pontual, isso não contamina o conjunto dos profissionais fazendários do Estado, assim, a aparência disso é que você não tem um problema mais grave. Deputado, nosso tempo infelizmente terminou, mas eu quero agradecer a sua presença, deixar o convite aberto para a gente falar de outros assuntos de interesse da sociedade paranaense. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, né, uma oportunidade nos próximos dias, aí teremos, abril será um mês importante no Legislativo para votar todos os projetos, mas certamente nós vamos promover um amplo debate, uma discussão clara e transparente de tudo. Os projetos terão tramitação sempre de 20, 25 dias, então dá tempo para discutir, vai para todas as comissões, debate, discute, faz audiência pública, ou seja, não vamos mais repetir erros que foram cometidos e querer se votar qualquer projeto de forma assodada. Né? Muito bem. Obrigado, Romanelli, mais uma vez, uma boa noite. E o Jogo Aberto desse sábado fica por aqui. Nós vamos assistir agora ao Jornal da Band e voltamos no próximo sábado com outro assunto, outro entrevistado aqui no programa. Boa noite e até lá.